A cultura das crianças. Culturas infantis. A cultura infantil é composta por uma série de elementos que influenciam o desenvolvimento e as experiências das crianças. Esses elementos podem variar de acordo com as diferentes sociedades e contextos culturais. Desde que nascem, as crianças estão mergulhadas em contextos sociais diversos que lhes apresentam aromas, sons, cores, formas, texturas, gestos, choros e variadas manifestações culturais e expressivas que em profusão anunciam o mundo. Sabe-se que na infância é uma construção social e histórica. Neste período da vida, meninos e meninas são considerados sujeitos históricos e de direitos, o que constitui uma forma de estar no mundo, manifestada nas relações e práticas diárias por elas vivenciadas, experimentando a cada instante suas brincadeiras, invenções, fantasias e desejos, que lhes permitem construir sentidos e culturas das quais fazem parte, permitindo-nos afirmar que são ativos, capazes, com saberes diversos, que se manifestam com riquezas, demonstrando sua capacidade de compreender e expressar o mundo. Elementos da cultura infantil. Brincadeiras. As crianças se envolvem em uma variedade de brincadeiras e jogos, como pular corda, esconde-esconde, jogos de faz de conta, como casinha e super-heróis, jogos de tabuleiro ou videogames. Brinquedos e jogos. Brinquedos são uma parte essencial da cultura infantil. Eles podem incluir bonecas, carrinhos, quebra-cabeças, bolas e muito mais. Os brinquedos também podem refletir aspectos culturais, como brinquedos tradicionais de diferentes regiões do mundo, contos de fadas e histórias. As histórias desempenham um papel importante na cultura infantil. Contos de fadas, fábulas e histórias populares são transmitidos às crianças para entretenimento e também para transmitir valores e ensinamentos. Música e canções infantis. As crianças são expostas a canções e músicas específicas para sua faixa etária. Essas músicas podem ser usadas para entreter, ensinar habilidades linguísticas e transmitir valores culturais. Literatura infantil. Livros escritos especificamente para crianças são uma parte importante da cultura infantil. Eles incluem histórias, poesia, livros ilustrados e outros gêneros literários adaptados às crianças. Programas de TV e filmes. A mídia desempenha um papel significativo na cultura infantil, com programas de TV e filmes voltados para crianças. Essas produções muitas vezes apresentam personagens e histórias que as crianças podem se identificar e aprender com elas. Festas e comemorações. Festas de aniversário, feriados e celebrações têm um lugar importante na cultura infantil. Elas envolvem rituais, tradições e atividades específicas para as crianças. Arte e atividades criativas. Desenho, pintura, artesanato e outras atividades criativas fazem parte da cultura infantil, permitindo que as crianças expressem sua imaginação e desenvolvam habilidades artísticas. A cultura do brincar. Por mais que a sociedade e cultura se modifique e que existam muitos jeitos de ser crianças imersas em diferentes contextos, há um elemento comum que sustenta uma universalidade na infância: o brincar livre. Crianças brincam individualmente ou coletivamente, e nesse ato experimentam e descobrem a vida que pulsa em diferentes ritmos a partir da linguagem com as quais aprende a relacionar-se com os outros. Trata-se da extraordinária capacidade de provar a vida de modo intenso com tudo o que isso envolve, tais como confrontos, tristeza, alegria, amizades e tensões. O brincar é uma importante atividade para o desenvolvimento da autonomia, da identidade, de algumas capacidades da criança pequena. Na brincadeira de faz de conta, por exemplo, a criança socializa, interage, utiliza e experimenta regras e papéis sociais.
O brincar permite que o indivíduo perceba o mundo e desenvolva suas relações com o meio físico e social. Atividades lúdicas de jogos e brincadeiras proporcionam momentos propícios para socializar, criar, imaginar, aprender, interagir, conhecer e vivenciar o cotidiano. A cultura infantil no Brasil é rica e variada. Então vamos falar sobre elas? No Nordeste, há uma forte influência das tradições folclóricas, como o frevo, o maracatu, o bumba meu boi e o coco. As crianças são expostas a danças, músicas e histórias relacionadas a essas manifestações culturais. Além disso, brincadeiras como pipa, peteca, ciranda e pular corda são populares. Na região norte, a cultura indígena desempenha um papel importante. As crianças são expostas a mitos, lendas e rituais indígenas, como o Festival Paritins, no Amazonas, que apresenta o boi bumbá. Além disso, brincadeiras na água, como nadar em rios e igarapés, são comuns. O centro-oeste brasileiro possui uma forte influência da cultura rural. As crianças participam de festas juninas, onde danças como quadrilha e música caipira são tradicionais. Além disso, brincadeiras ao ar livre, como montar a cavalo, soltar pipa e pescar, são populares. O Sudeste é uma região multicultural, com influências de imigrantes europeus, africanos e indígenas. As crianças têm acesso a uma variedade de atividades culturais, como teatro, cinema, exposições de arte e museus. Além disso, brincadeiras urbanas como pega-pega, esconde-esconde e jogos de tabuleiro são comuns. O sul do Brasil é marcado pela influência dos imigrantes europeus, principalmente alemães, italianos e poloneses. As crianças são expostas a danças folclóricas, como o fandango. Além disso, brincadeiras ao ar livre, como jogar bola, andar de bicicleta e patinar, são populares. A cultura das crianças indígenas. As crianças na maioria das comunidades indígenas aprendem o princípio da união, brincando em grupos grandes. Pega-pega nas águas é uma das brincadeiras comuns entre as crianças. O arco e flecha também é muito comum. Sair pelas praias e entrar em contato direto com a natureza e os animais faz da infância dessas crianças algo vívido e único. Brincadeiras que marcam a vida das crianças que crescem na aldeia Iujá, nas margens do rio Xingu, no Mato Grosso. Lá no Rio é outra brincadeira. Vai lá, brinca de um jeito, né? Quando vem pra cá já muda um pouco a brincadeira, mas a brincadeira tá sempre presente, tá aí acontecendo, né? Então aí eles começam a inventar as coisas. Constrói a casinha, faz flechinha. Assim, brinquedo de palha, né? De Inajá. O que vemos no filme aparentemente são apenas brincadeiras, mas basta um olhar mais atento para notar como a relação transcendente dessas crianças com a natureza é forte no processo do brincar, desenvolvendo competências e habilidades para a vida na floresta de forma harmônica e equilibrada. Isso que ensina, né? Você lidar com outro mundo,
Porque até mesmo o seu mundo, se você não saber lidar com o seu mundo, próprio mundo, você não vai entender também o mundo de outra pessoa. Os contos e danças fazem parte dos rituais que valorizam a cultura indígena e são ensinados desde cedo. As histórias contadas pelos anciãos servem como entretenimento para as crianças de várias idades. Os estudos acontecem na própria aldeia. Na maioria das vezes, algumas dessas localidades sequer têm escolas, fazendo com que algumas crianças fiquem sem ensino. A cultura das crianças quilombolas. No quilombo, o trânsito das crianças não encontra muitas restrições. Durante o dia, elas percorrem vários espaços do quilombo, mas elegem alguns lugares para a realização de suas brincadeiras. A rotina delas envolve especialmente as atividades da casa, pequenas tarefas domésticas como cuidar dos irmãos mais novos, limpeza da casa, período na escola e as brincadeiras nas áreas livres. Em alguns dias da semana, essas rotinas é acrescida de aula de capoeira, dança e catecismo. Baiana me pega, me leva pro samba, eu sou do samba, eu vim sambar. Lelê, baiana, e a baiana me deu sinal. Lelê, baiana, pra dançar o carnaval. Lelê. Sou quilombo, quilombola, sou rei Congo, sou zumbi, sou o as da resistência, não quero sair daqui. Sou a raça brasileira que sofre humilhação, sou a história verdadeira que construiu essa nação. A criança produz cultura a partir do repertório que ela tem. O mundo da criança é muito heterogêneo. Ela está em contato com várias realidades diferentes, das quais vai aprendendo valores e estratégias que contribuem para a formação da sua identidade pessoal e social. Para isso, contribui a sua família, as relações escolares, as relações de pares, as relações comunitárias e as atividades sociais que desempenham, seja na escola ou na participação de tarefas familiares. As crianças aprendem com as outras crianças nos espaços de partilha comum. Estabelecem-se dessa forma as culturas de pares. A cultura de pares permite às crianças apropriar, reinventar e reproduzir o mundo que as rodeia. A convivência com seus pares através da realização de atividades e rotinas permitem-lhes exorcizar medos, representar fantasias e cenas do cotidiano que funcionam como terapias para lidar com as experiências. Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar de Barbie e eu também gostava muito de brincar de escolinha com as minhas amigas. Eu gostava muito também de brincar na rua e a gente sempre brincava de queimada, eu e as outras crianças que moravam na minha rua. E eu também sempre estava ouvindo a Xuxa, e eu gostava muito de ouvir Xuxa e ver os clipes da Xuxa. E foi uma coisa que marcou muito a minha infância. Boa noite a todos, eu sou a Cleidiane, integrante do Grupo 5. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a cultura da nossa infância. Eu nasci e cresci no interior de Minas Gerais. Na época, a gente não tinha muitas condições financeiras, porém, a gente sempre se virou com o que tinha. Então, nós nunca tivemos condições de ter brinquedos, nunca tivemos acesso à internet na época, até porque na época nem tinha. Internet era para poucos, né? Mas a gente era muito feliz, a gente morava perto de primos, era propriedade familiar, então tinha muitos primos perto, a gente se divertia muito, a gente brincava de pega-pega. A gente ia pro rio, a gente brincava de roubar a bandeira, a gente brincava do jogo das 5 Marias. Era muito legal mesmo. A gente confeccionava os nossos próprios brinquedos. A gente fazia carrinho com latas de óleo, chinela havaiana, a gente fazia as rodinhas. A gente confeccionava bola tirando leite de tronco de árvore. Pra gente brincar de queimada, a gente brincava de peteca e foi uma época muito legal. Boa noite a todos, eu me chamo Fernanda Diniz e eu vim falar um pouquinho sobre as culturas infantis. Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar de bolinha de gude, pega-pega, pique-bandeira, jogar peão
E a gente, como naquela época não tinha muitas condições, então a gente inventava as nossas brincadeiras. As bonecas que a gente brincava ou era de sabugo de milho ou era um pedaço de madeira. E a gente acabava usando como boneca para brincar. E a gente fazia aquelas fazendias também com mangas verdes e brincava muito, acabava se divertindo. E à noite a gente sempre gostava de brincar também de esconde-esconde. E era um dos nossos passatempos favoritos naquela época. Oi, gente, eu sou a Júlia. E quando eu era criança, eu gostava de brincar de restaurante, de professora. Eu era sempre a mamãe da família. Eu era uma criança muito criativa, então pra mim muitas coisas que não têm significado de brincadeira se tornavam uma brincadeira. Eu sempre tinha uma solução pra tudo. E sobre a minha culturalização infantil, ela foi muito rica, graças à minha família. Então, minha família sempre investiu bastante em gibis, histórias, livros. Eu tinha diversos livros. Conheci Monteiro Lobato muito cedo. Fui alfabetizada aos 4 anos com a ajuda da Turma da Mônica. Então, eu estava muito inteirada. E uma história muito engraçada que envolve o folclore brasileiro, que é bem trabalhado com as crianças, é que quando eu tinha ali pelos 5, 6 anos, eu lembro de ter visto a música da Cuca na escola e ter ficado seguindo a minha irmã uma semana em casa, porque eu tinha muito medo da Cuca e dela me pegar, porque a música falava sobre isso. Então é isso, um beijo. Boa noite a todos, pessoal. Meu nome é Lúcia. Como a gente está falando de culturas infantis, eu vim para falar, né, sobre brincadeiras, livro, música, desenho, que marcaram a minha infância. Brincadeiras foram carrinho de rolimã, jogava queimada, gostava muito, pega-pega, esconde-esconde, jogava taco. Eu sempre morei, né, nasci e morei aqui em São Paulo, e eu tinha vários primos que moravam próximos da minha casa, então a gente sempre se juntava na rua para brincar dessas brincadeiras, tá? Livro, Pequeno Príncipe, desenho, adorava a Caverna do Dragão, músicas várias, né, assim, infantis, Borboletinha, Tá na Cozinha, Fazendo Chocolate para a Madrinha, Ciranda Cirandinha, e várias, né, que, assim, se for falar todas, são muitas, mas que a gente ouve até hoje, né, são antigas, mas a gente ouve, brincadeiras também, né, fazem parte da cultura infantil, mas a gente também sabe que até hoje existem essas brincadeiras. E é isso, pessoal. Boa noite, eu sou a Pamela do grupo 5 e a brincadeira que me faz viajar no tempo, que eu volto pra minha infância, é brincar de comidinha. Eu viajo assim no tempo e quando eu vejo as crianças brincando rapidamente, eu viajo junto com elas. Muito bom, muito bom, muito bom. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sara. Minhas brincadeiras na infância eram brincar de boneca, gostava de brincar de esconde-esconde, cantava bastante, brincava de professora. Na verdade, eu era uma professora bem autoritária, mas eu brincava. E gostava de brincar de amarelinha, brincava com o pessoal que morava perto da minha casa, né? Eu morei em uma comunidade que as casas eram perto, um quintal na frente do outro e essas coisas. Então as crianças dali se juntavam e brincavam todas juntas quando dava, né? E eu gostava de brincar de comidinha. Ali perto também tinha um terreno com bastante terra e a gente usava minhoca. O nosso grupo é o 5 e as integrantes são Amanda Pierelli, Cleidiane Rodrigues, Fernanda Diniz, Júlia Jesus, Lúcia Herrera, Pamela Isabela e Sara Gomes.